Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio, do Ministério de Idosos dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no projeto de vermos a Bíblia toda em um ano. E hoje estaremos na leitura de número 94 e veremos no livro de Mateus, do capítulo 20 ao 22 e Salmos 66. Vamos iniciar nossa leitura? Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu da madrugada a contratar trabalhadores para sua vinha. Ajustou os trabalhadores o salário de um denário por dia e mandou-os para sua vinha. Cerca da hora terceira saiu e viu que estavam outros ociosos na praça, e disse: Ide também para a vinha, e dá-vos-ei que for justo. E eles foram. Outras vezes saiu acerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Igualmente acerca da hora undécima, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui ociosos do dia todo? Responderam eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhe eles: Ide também vós à vinha. E ao anoitecer disse ao senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até o primeiro. Chegando depois do que tinha ido cerca da hora undécima, receberam um denário cada um. Viram então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: Esses últimos trabalharam somente uma hora e os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar este último tanto como ti. Não me é lícito fazer o que quero e de que é meu. Ou é mau o teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 no caminho e lhe disse: Eis que subamos a Jerusalém, e o filho do homem será entregue por principais sacerdotes e os escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e no terceiro dia ressuscitará. Aproximou-se deles então a mãe dos filhos de Zebedeu, com os filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus: Que queres? Ela lhe respondeu: Conceda que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, replicou: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: O meu cálice certamente haveis de beber, mas o sentar à minha direita e à minha esquerda não me pertence. Concedê-los, mas isto é para aqueles que quem está preparado por meu Pai. E ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabei que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles? Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida, que rasgaste de muito. Saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão, e eis que 2 cegos sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. E a multidão os repreendeu para que se calassem. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou: Que queres que eu faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e os seguiram. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfabe, o monte das oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo, e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós,
e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei-lhe a filha de Sião: eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e os cortavam ramos de árvore, e os paravam pelo caminho. E as multidões, tanto as que procediam como as que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Vindo, porém, os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo: hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca veste da boca dos pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas semente, e disse-lhe: nunca mais nasça fruta de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseste: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pediste na oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo, estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, e perguntaram: com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si, se dissermos: do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? Mas se dissermos: dos homens, tememos ao povo, porque todos consideram João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: não sabemos. Disse-lhe ele: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando seu primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então o segundo, falou de igual modo. Respondeu-lhe este: não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram ele: o segundo. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhes deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer de Deus. Ouvi ainda uma parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sede, cavou nela um lagar, edificou uma torre. Depois arrendou a uns lavradores e assentou-se dos país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, espancaram um, mataram o outro, e a outro apedrejaram. Depois enviou-lhe ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Por último enviou seu filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde,
matemo-lo e apoderemos da tua herança. E arragando-o, lançaram no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe eles: fará parecer miseravelmente a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entregue os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca viste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta como pedra angular pelo Senhor feito isto, e é maravilha a nossos olhos. Portanto, eu vos digo que vos será tirado do reino de Deus e será dado a um povo que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. Então Jesus tornou a falar-lhe por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pela encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e juntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e encheu-se de toda convivas, e nela nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então os profetas se reuniram e consultaram entre si como apanharia em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina segundo a verdade do caminho de Deus, e de ninguém é de dar, porque não ouves a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece: é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, e eles lhe apresentarão um denário. Perguntou-lhes ele: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram. No mesmo dia, vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e eu interrogo, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filho, seu irmão casará com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendente, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, também o segundo e terceiro, até o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram. Jesus, porém, me respondeu: errais, não compreendendo a Escritura, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição nem se casem, nem se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, são vestes, e que foi dito por Deus: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos? E as multidões, ouvindo isso, se maravilharam das suas doutrinas. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos,
E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ora, enquanto os fariseus estavam reunidos, interrogou Jesus, dizendo: Que pensais vós de Cristo? De quem és filho? Respondeu-lhe: De Davi. Replicou-lhes ele: Como é então que Davi no Espírito me chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, me chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra, nem dele aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. Salmos 66. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória em seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendas são as tuas obras. Pela grandeza do teu poder te lisonjeiam os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de teu Deus. Ele é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele governa eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não exalta os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que nos conserva em vida e não consente que resvale os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos tem provado, tem nos refinado como se refina a prata. Fizeste-nos entrar no laço pesada, carga puseste sobre os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Entregarei em tua casa com holocausto, pagaste-ei os meus votos, votos que os meus lábios pronunciaram e a minha boca prometeu quando eu estava na angústia. Ofereceste-ei holocausto de animais, nédios, com incenso de carneiros, preparai novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu cantarei o que ele tem feito por mim. E ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas, na verdade, Deus me ouviu, tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, e não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua benignidade. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor por essa palavra que acabamos de ver. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti por mais essa leitura que acabamos de ver, Senhor. Peço a Ti que o Senhor grave essa leitura no nosso coração, na nossa mente, e que possamos viver ela a cada dia, Senhor. Dai-nos um dia abençoado na Tua presença, e que o Senhor abençoe a cada um que está nesse projeto de ler a Bíblia em um ano. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço a Tua proteção, e que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos proteja para sempre. Amém e amém.